Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no Bora Mundo. Vamos lá, a gente tá falando sobre a Revolução Russa e agora a gente vai começar a falar sobre as 3 fases da Revolução Russa, certo? Vamos falar sobre a Revolução Branca, é isso mesmo, já entendeu que tem 3 fases, né? Vamos ao texto e eu vou fazendo as pontuações que você vai anotando, certo? Vem comigo, Revolução Russa de 1917, o texto é a Revolução Branca, que vai acontecer de março a novembro de 1917, certo? Vamos lá. Em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição, que eram as socialistas e liberais burguesas, conseguiu tirar do poder o czar Nicolau II, que vocês já conhecem. Iniciava-se então a Revolução Russa. Os estudiosos do processo revolucionário russo dividiam os acontecimentos em 3 grandes fases. A Revolução Branca, que é a que nós vamos ver hoje nesse vídeo, a Revolução Vermelha e a Guerra Civil. Beleza? Vamos ao texto sobre a Revolução Branca, que vai acontecer de março a novembro de 1917. Como é que aconteceu? Os principais acontecimentos foram o seguinte: depois que o czar foi tirado do poder, instalou-se na Rússia o governo provisório. O governo provisório é aquele governo rapidamente organizado e ele é provisório, ele vai ficar durante um tempo até que as coisas se organizem. O governo provisório, chefiado pelo príncipe Lvov e formado por políticos liberais, como Alexander Kerensky, ocupando o cargo de ministro da guerra. Posteriormente, em 27 de junho, Kerensky tornou-se o principal líder desse governo. O governo provisório tomou algumas medidas inadiáveis, exigidas pelas oposições políticas, como... Aí tem 3 pontos importantes aqui, que eram coisas imediatas. Aqui no Brasil, por exemplo, na ditadura militar, quando aconteceu a captura, né, ou sequestro, diplomata, se não me engano, embaixador, diplomata americano, o que acontece? Eles também fizeram uma lista de exigências. Então, quando existe esse tipo de dinâmica, existe um contraponto, existe uma ação que é pedir exigências e coisas que precisam ser feitas imediatamente. O governo provisório, ele era liberal. Como ele era liberal, ele foi exigido da oposição, certo? Principalmente dos socialistas, que eles tomassem atitudes imediatas, e eles tomaram. Aqui são 3. Redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas, que eram vontade dos trabalhadores imediatas, até porque você lembra que nos outros vídeos nós falamos que isso aqui era um problema de exploração, certo? Então a diminuição, anistia aos presos políticos e permissão para que os exilados voltassem ao país. Lembra nos outros vídeos, por isso que é importante, galera, você ver os outros vídeos para você entender toda a dinâmica. A galera que foi exilada, que trouxessem eles de volta, e eles trouxeram de volta do exílio. O exílio é quando eles vão para outros países e não podem ficar no país de origem deles, que eles estavam morando. Garantia das liberdades fundamentais do cidadão, que era direito de expressão e de associação. Esse direito de expressão é porque em uma ditadura, em um governo repressor, qualquer coisa que você fala pode estar em xeque, né? Por um acaso, isso anda acontecendo muito no Brasil. Mas pode estar em xeque. Você fala e você pode ser preso pelo que você fala. E às vezes não é uma coisa, nossa, que realmente você pode ser preso, processado e perder o processo, ser condenado por falar mal, por exemplo, de políticos, né? E como existe um poder, um domínio de poder na mão desses políticos, então você acaba não tendo direito nem de dar a sua opinião falando sobre aquele sujeito, né? Aquele indivíduo, que você pode ser reprimido sobre isso. Aqui eles estavam exigindo que fosse não só imposto, mas que fizesse sentido e de fato isso fosse levado em conta, o fator de direito de liberdade de expressão, de associação. O que é esse direito de associação? Qualquer um pode entrar em qualquer grupo de forma onde ele seja livre para escolher esses grupos, não seja pressionado e ele possa sair também. Qualquer um pode entrar em qualquer religião, qualquer um pode entrar em qualquer partido, em qualquer movimento, participar de qualquer revolução, participar do que quiser, sem ser oprimido. Tá bom? Então, eles pediram esses 3 pontos que foram atendidos. Os membros do governo provisório não procuraram resolver os grandes problemas sociais que infligiam os operários e os camponeses. Além disso, tomaram uma medida
bastante impopular, mantiveram a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Nós já vimos nas outras aulas o problemão que foi a Rússia estar na Primeira Guerra Mundial. Beneficiado pela medida que permitia a volta dos exilados, o Lenin, lembra do Lenin que a gente falou nos outros vídeos, que como vimos fora perseguido e exilado. Ele foi perseguido e exilado também, assim como os outros líderes, juntamente com outros líderes da oposição. O Lenin também era da oposição, tá, gente? Antes da Primeira Guerra. Regressou à Rússia em abril de 1917 e passou a liderar a oposição socialista ao governo provisório. Organizou o Partido Bolchevique, lembra dos bolcheviques, do Partido da Maioria? E publicou as Teses de Abril. As Teses de Abril são teses mesmo, tá? Ele escrevia ali as ideias do partido, ideias políticas, tá bom? E ele publicou essas teses para ficar em alcance público, certo? Distribuíram, nas quais pregava a formação de uma República dos Sovietes. O que é uma República dos Sovietes? Os Sovietes era um comitê político dos trabalhadores, uma república onde o comitê político de trabalhadores que ia administrar essa república, eles que iam chefiar o Estado, tá? Essa era a ideia. Nesse documento defendia também a nacionalização dos bancos e da propriedade privada. O seu lema principal era todo o poder aos sovietes, que significa todo o poder ao povo. E isso sim era uma estrutura democrática, onde você faz uma participação bem direta e clara e real do povo na política, certo? Nas tomadas de decisão. É isso aí, a gente acabou de ver uma das 3 partes da Revolução Russa, que é a Revolução Branca, aquela parte mais de boa aqui, onde teve a queda do czar, teve um reajuste no governo, volta o Lenin, ele começa a reorganizar o partido e depois vai ter a segunda parte, que é a Revolução Vermelha. Certo? Top, tranquilo até aqui, espero que você tenha gostado. Você entendeu? Curtiu agora como é que foi essa mudança? Essa adaptação? Se você viu a aula toda, escreve aqui embaixo a Revolução Branca nos comentários para eu saber que você viu tudo. É isso aí, compartilha na tua sala, deixa o like e até a próxima aula. Tamo junto.